Você já dormiu ao lado de um estranho por anos sem saber? Eu dormi. Por 3 longos anos, dividi a cama com um homem que eu achava conhecer como a palma da minha mão, mas que guardava segredos tão sombrios que ainda hoje, aos 69 anos, sinto um arrepio na espinha quando lembro. Era outubro de 1978. O cheiro de terra molhada pelas chuvas de São João ainda impregnava o ar de Campina Grande, e nossa casinha na Rua das Flores parecia menor a cada dia que passava. Eu tinha apenas 22 anos, cabelos castanhos sempre presos em coque. Minha mãe dizia que cabelo solto era coisa de mulher perdida. Meus olhos escuros carregavam uma ingenuidade que a vida se encarregaria de arrancar de mim nos meses seguintes. Naquela tarde específica, o sol entrava pela janela da cozinha, criando um desenho dourado no chão de tabuinha corrida. Eu costurava um vestido para Dona Maria da esquina. Era assim que ganhava uns trocados extras, com minha Singer preta herdada da vovó Conceição. O barulho ritmado da máquina se misturava com o som do Rádio Nacional tocando Luiz Gonzaga, e eu me sentia em paz com minha vida simples. Josias tinha saído cedo para os afazeres da igreja. Aos 28 anos, meu marido era o diácono mais respeitado de nossa comunidade. Alto, magro, com uma barba sempre bem aparada e uma voz que ecoava pela nave da igreja todos os domingos, pregando sobre moral, família e os caminhos de Deus. As senhoras da congregação suspiravam quando ele falava sobre o amor cristão, e os homens balançavam a cabeça concordando com suas palavras sobre responsabilidade e honra. "Que homem abençoado você arranjou, Sebastiana", me dizia Dona Expedita toda segunda-feira, quando nos encontrávamos no açougue do seu Raimundo. "Um servo de Deus desses é bênção que nem todo mundo recebe." E eu sorria, orgulhosa, sentindo-me sortuda por ter sido escolhida por alguém tão especial. Mas naquela tarde, quando fui arrumar nosso guarda-roupa para trocar a roupa de cama, minha vida desabou. Entre suas camisas brancas, sempre engomadas, encontrei um caderno de capa preta, pequeno, quase escondido debaixo de sua Bíblia de couro. Minha curiosidade de mulher falou mais alto. Que pecado poderia haver em conhecer os pensamentos espirituais do meu próprio marido? Abri a primeira página com o coração batendo forte, esperando encontrar reflexões profundas sobre fé e devoção. O que vi foram palavras que gelaram meu sangue. Terça-feira, encontrei com Raimunda no galpão da feira. Ela disse que precisa de mais dinheiro para o filho doente. Prometi resolver, desde que ela mantenha nosso acordo. Meus dedos tremeram reconhecendo a letra miúda de Josias. Raimunda. Seria a viúva da igreja, aquela que sempre pedia orações pelos filhos? Que acordo era esse? Meu coração começou a bater descompassado, e uma sensação estranha tomou conta do meu peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Virei a página com medo do que encontraria, e foi pior do que imaginava. Quarta-feira, Dona Expedita trouxe as economias dela para investir na obra de Deus. Disse que confia em mim para multiplicar seu dinheiro. Usei para pagar as dívidas do bar do Zé Pequeno. Ela nunca vai saber. As palavras dançavam na minha frente. Dona Expedita, a mesma que me elogiava por ter um marido tão santo, estava sendo roubada por ele. O homem que pregava sobre honestidade todos os domingos estava desviando dinheiro das pessoas mais simples da nossa comunidade. Fechei o caderno com as mãos tremendo. O mundo ao meu redor parecia ter perdido as cores. O som da máquina Singer parou de repente. Só então percebi que tinha largado o tecido. Luiz Gonzaga ainda cantava no rádio, mas sua voz parecia vir de muito longe, como um eco de uma vida que não era mais minha. Meu nome é Sebastiana Santos Silva, e cresci acreditando que a vida era simples como uma receita de bolo: casamento, filhos, obediência ao marido e fé em Deus. Minha mãe, Dona Francisca, criou a mim e a Nadir, seguindo à risca os ensinamentos que sua própria mãe havia passado. Mulher direita não questiona, apenas aceita e confia na sabedoria dos homens que Deus colocou para nos proteger. Nossa família sempre foi católica praticante. Toda semana na Igreja do Rosário,
terço às sextas, novenas quando alguém adoecia. Papai, seu Manuel, trabalhava como marceneiro e raramente falava sobre sentimentos, mas enchia o peito de orgulho quando o padre elogiava suas filhas pela educação exemplar. Nadir, minha irmã mais nova, sempre foi mais questionadora. Já aos 19 anos, trabalhava na farmácia do seu Antônio e não morria de amores por casamento como eu. Conheci Josias numa festa junina da igreja em 1975. Eu tinha acabado de fazer 19 anos e ele, 25, já era seminarista, quase ordenado diácono. Lembro do meu coração acelerando quando ele me tirou para dançar quadrilha, suas mãos grandes e seguras conduzindo meus passos desajeitados. Ele falava sobre os planos de Deus para nossas vidas com uma convicção que me hipnotizava. Sebastiana, me disse naquela noite, enquanto caminhávamos de volta para casa sob o luar, sinto que Deus tem algo especial guardado para nós dois. Suas palavras ecoavam em minha mente por dias inteiros. Uma moça simples como eu, filha de marceneiro, sendo escolhida por um futuro homem da igreja, parecia um conto de fadas. Nosso namoro durou 2 anos. Encontros sempre acompanhados, conversas sobre família e fé, passeios na praça aos domingos depois da missa. Josias me cortejava como um verdadeiro cavalheiro, trazendo flores do jardim da casa paroquial, recitando versículos bíblicos que falavam sobre o amor entre marido e mulher. Você será a esposa que Deus preparou para me ajudar em minha missão, costumava dizer, e eu me derretia toda. O casamento foi em março de 1975, numa cerimônia linda na igreja lotada. Usei o vestido da minha mãe, reformado por minhas próprias mãos. Renda branca com manga comprida e uma cauda pequena que arrastava suavemente pelo chão. Josias estava lindo de terno azul marinho, emprestado do padrinho. O padre Macário, um homem corpulento de óculos grossos que comandava nossa paróquia há mais de 20 anos, presidiu a cerimônia com toda a solenidade. Que Deus abençoe essa união e faça dela exemplo para toda a comunidade, disse em sua voz grave durante a bênção final. As palavras ainda ecoavam em minha mente quando saímos da igreja sob uma chuva de arroz e pétalas de rosas. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Mudamos para a casinha da Rua das Flores, herança da avó de Josias. 2 peças pequenas, cozinha nos fundos, um quintaverzinho com pé de manga e cerca de madeira. Não era luxo, mas para mim representava o início da família que eu tanto sonhava construir. Josias arrumou trabalho numa loja de materiais de construção durante a semana e se dedicava integralmente à igreja nos fins de semana. Nossos primeiros anos foram felizes, ou pelo menos era o que eu acreditava. Ele saía cedo para trabalhar, voltava para o almoço, depois ia para os compromissos da igreja. Eu cuidava da casa, costurava para fora e sonhava com o dia em que teríamos filhos correndo pelo quintal. Às noites, ele me contava sobre os problemas das famílias da comunidade, os dilemas espirituais que enfrentava, os conselhos que dava às pessoas aflitas. É uma responsabilidade muito grande, Sebastiana, me dizia enquanto eu servia o jantar. As pessoas confiam em mim, acreditam que posso ajudá-las a encontrar o caminho certo. E eu o admirava ainda mais, orgulhosa de ter um marido tão dedicado ao próximo. Que ironia amarga descobrir, 3 anos depois, que esse mesmo homem que eu venerava estava destruindo exatamente as vidas que prometia salvar. O caderno escuro queimava em minhas mãos como brasas do inferno. Sentei na beira da cama que dividíamos há 3 anos, aquela cama de casal simples que papai fez especialmente para nosso casamento, e comecei a ler, página por página, a verdadeira face do homem com quem compartilhava travesseiro todas as noites. Segunda-feira. Marieta veio chorar na sacristia outra vez. O marido bebe demais e ela não tem dinheiro nem para comprar leite das crianças. Disse que faria qualquer coisa por ajuda. Aproveitei a oportunidade. Marieta era a mulher do Zé das Couves, conhecida de todo mundo por sua luta para sustentar os 4 filhos pequenos.
Que oportunidade era essa que meu marido havia aproveitado? Cada página revelava uma nova traição, uma nova mentira, uma nova vida destruída pelas mãos daquele que deveria estar protegendo o rebanho de Deus. Havia registros de dinheiro das coletas desviado para pagar dívidas pessoais de jogo e bebida. Encontros secretos com mulheres vulneráveis da comunidade. Promessas falsas de ajuda espiritual em troca de favores que minha mente se recusava a processar completamente. Sábado, o dinheiro da festa de São João deu para quitar o que devia para o Zé Pequeno. Padre Macário nem desconfia. Disse às senhoras do grupo de oração que o dinheiro foi investido em obras sociais da paróquia. Elas acreditam em tudo que eu falo. A cinismo era evidente em cada palavra, como se fosse um jogo para ele, uma brincadeira cruel com a fé alheia. Meu estômago embrulhou. O Zé Pequeno era dono do boteco mais mal afamado da cidade, lugar onde os homens perdiam o dinheiro do sustento da família em jogos e cachaça. Josias, meu santo marido, frequentava aquele antro de perdição e ainda usava o dinheiro sagrado da igreja para pagar suas dívidas. O sol já estava se pondo quando ouvi o barulho familiar dos passos dele na calçada de paralelepípedo. O portão de madeira rangeu como sempre rangia. Os passos pesados atravessaram o pequeno quintal. As chaves balançaram na fechadura. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele poderia ouvir através da parede. "Boa noite, meu amor", ele disse ao entrar, como fazia todas as noites há 3 anos. Sua voz carregava o mesmo tom carinhoso de sempre, mas agora cada palavra soava falsa em meus ouvidos. "Como foi seu dia?" Eu estava sentada na cadeira de balanço da minha mãe, aquela que ela me deu de presente de casamento, dizendo que toda mulher precisava de um cantinho para pensar. O diário estava no meu colo, as páginas abertas na entrada mais recente. O lampião a gás criava sombras dançantes nas paredes caiadas, dando um ar fantasmagórico àquele momento que mudaria nossas vidas para sempre. "Interessante", respondi, minha voz soando estranha até para mim mesma. "Aprendi coisas novas sobre meu marido hoje." Josias parou no meio da sala. Vi seus olhos procurarem o que eu tinha nas mãos. Vi o exato momento em que reconheceu seu caderno secreto. Sua expressão mudou instantaneamente. A máscara do homem santo caiu, revelando algo frio e calculista que nunca tinha visto antes. "Sebastiana, você não deveria ter mexido nas minhas coisas." Sua voz baixou uma oitava, assumindo um tom que me arrepiou. "Essas são questões complexas que você não consegue entender." "Não consigo entender?" Levantei da cadeira, o diário ainda apertado contra meu peito. "Não consigo entender que meu marido está roubando viúvas e órfãos? Que está usando a fé das pessoas para enganá-las? Não é roubo, é redistribuição. Eu estou ajudando essas pessoas, dando a elas o que realmente precisam, não o que acham que precisam." Suas palavras saíam com uma convicção assustadora, como se ele realmente acreditasse em suas próprias mentiras. Naquele momento, olhando para aquele homem que eu achava conhecer, percebi que estava diante de um estranho. E esse estranho não parecia nem um pouco disposto a deixar seus segredos serem revelados. A discussão que se seguiu naquela noite mudou o curso da minha vida para sempre. Josias tentou de tudo. Primeiro a sedução, depois a manipulação, por fim, a intimidação. Passou horas tentando me convencer de que eu havia interpretado mal suas anotações, que se tratava de métodos não convencionais de ajuda pastoral, que uma mulher simples como eu não poderia compreender. "Sebastiana, meu amor", ele disse, sentando ao meu lado na cama, tentando pegar minha mão. Eu me afastei como se tivesse levado um choque. "Você precisa confiar em mim. Tudo o que faço é pela glória de Deus e pelo bem das pessoas. Às vezes, os caminhos do Senhor são misteriosos." "Misteriosos?" Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. "Roubar dinheiro de viúva é misterioso? Enganar pessoas que confiam em você é caminho do Senhor?" Sua expressão endureceu. "Você não sabe de nada sobre o peso que carrego, sobre as responsabilidades que tenho. Essas mulheres,
Elas vêm até mim desesperadas, precisando de coisas que o dinheiro da igreja não pode comprar. Eu encontro maneiras de ajudá-las. Que maneiras, Josias? Explica para mim que maneiras são essas. Levantei do meu lado da cama, o diário ainda nas mãos trêmulas. Aqui diz que você prometeu trabalho para a Raimunda em troca de serviços especiais. Que serviços são esses? O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer confissão. Vi em seus olhos um lampejo de algo que nunca tinha visto antes. Não era arrependimento. Era cálculo frio. Ele estava avaliando suas opções, decidindo qual seria a melhor estratégia para me calar. Sebastiana, sua voz assumiu um tom paternal que me deu náuseas. Você sempre foi uma mulher de fé. Sempre confiou em mim, sempre me apoiou em minha missão. Não pode desistir de mim agora por causa de algumas anotações que você não compreende. Algumas anotações? Abri o diário numa página aleatória e li em voz alta. Quinta-feira. Dona Socorro trouxe as joias da falecida mãe para eu vender e reverter para os pobres. Vendi tudo por 300 cruzeiros e usei 200 para quitar a dívida do jogo de domingo. Ela ficará feliz em saber que ajudou uma família necessitada. Fechei o caderno com força. Isso não são anotações, Josias. Isso são crimes. Ele se levantou abruptamente e pela primeira vez em 3 anos de casamento, senti medo físico dele. Josias sempre fora um homem alto e forte, mas nunca havia demonstrado qualquer agressividade comigo. Naquele momento, porém, havia algo perigoso em sua postura, uma energia ameaçadora que fez meu instinto de sobrevivência disparar. Você vai me dar esse diário agora, ele disse, estendendo a mão. E vai esquecer tudo o que leu. Vai continuar sendo minha esposa dedicada e nunca mais vai questionar meus métodos. Não. A palavra saiu da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar. Não vou fingir que não sei quem você realmente é. Não vou continuar vivendo uma mentira. Então você vai contar para quem? Para o padre Macário? Para sua família? Ele deu um passo em minha direção e instintivamente recuei. Quem você acha que vão acreditar, Sebastiana? Na palavra de uma mulherzinha sem estudo ou na palavra do diácono mais respeitado da comunidade? Suas palavras me acertaram como uma bofetada. Ele estava certo. Quem acreditaria em mim? Eu era apenas Sebastiana, a costureirinha casada com o homem santo. Ele era Josias Silva, o diácono que todos admiravam, o conselheiro espiritual que as famílias procuravam nos momentos difíceis. Além do mais, ele continuou, sua voz assumindo um tom ainda mais sombrio. Se você abrir a boca sobre isso, vai destruir muito mais que minha reputação. Vai destruir a fé de centenas de pessoas. Vai acabar com famílias inteiras que dependem da esperança que a igreja oferece. Você realmente quer carregar esse peso na consciência? A manipulação era tão sutil e cruel que por um momento me senti vacilando. E se ele estivesse certo? E se minha revelação causasse mais mal que bem? Mas então me lembrei do rosto de Dona Expedita, sempre tão confiante quando falava sobre investir suas economias na obra de Deus. Lembrei de Raimunda carregando o peso de criar os filhos sozinha e sendo explorada pelo homem que deveria protegê-la. O peso na minha consciência vai ser muito maior se eu ficar calada, respondi, surpreendendo-me com minha própria coragem. Essas pessoas têm o direito de saber a verdade. Foi então que vi a máscara cair completamente. O homem santo, o esposo dedicado, o servo de Deus, tudo desapareceu, revelando alguém que eu não conhecia e que me aterrorizava. O que se seguiu foi a noite mais longa da minha vida. Josias alternava entre súplicas dramáticas e ameaças veladas, como um ator ensaiando diferentes papéis para ver qual funcionaria melhor comigo. Às vezes chorava, implorando meu perdão e prometendo mudanças. Minutos depois, assumia um tom frio e calculista, lembrando-me de minha dependência financeira e social dele. Sebastiana,
Você não tem para onde ir, disse ele em determinado momento, sentado na beira da cama com a cabeça entre as mãos. Sua família vai ficar horrorizada. Seu pai vai se sentir traído por ter entregue a filha para um homem que considera filho. Sua mãe vai morrer de vergonha na comunidade. E a Nadir? Coitada da Nadir, vai sofrer por tabela. Ninguém vai querer se casar com a irmã da mulher que destruiu um homem de Deus. Cada palavra era uma punhalada certeira em meus pontos mais vulneráveis. Ele me conhecia bem demais. Sabia exatamente onde apertar para me fazer duvidar de minha própria coragem. E por momentos, sua estratégia funcionava. Eu me via imaginando a dor nos olhos do meu pai, a vergonha da minha mãe, o futuro arruinado da minha irmã. Mas então eu abria aquele diário maldito novamente e via os nomes das mulheres que ele estava destruindo. Marieta, tentando alimentar 4 filhos sozinha. Raimunda, viúva e vulnerável. Dona Socorro, que havia entregado as últimas lembranças da mãe falecida, confiando na bondade dele. Como eu poderia proteger minha família às custas de tantas outras? Você não entende, Sebastiana, ele continuou, levantando e caminhando pela pequena sala como um animal enjaulado. O dinheiro da igreja nunca é suficiente para ajudar todos que precisam. Eu encontrei maneiras de multiplicar esses recursos, de fazer mais com menos. Se às vezes preciso usar métodos não convencionais, é porque o resultado final justifica. Métodos não convencionais? Não conseguia controlar a indignação na minha voz. Você chama roubo e mentira de métodos não convencionais? Eu não roubo! Ele gritou pela primeira vez, e o som ecoou pelas paredes finas da nossa casa. Imediatamente baixou a voz, lembrando-se dos vizinhos. Eu redistribuo. Pego o dinheiro de quem tem mais e dou para quem precisa mais. É justiça social, Sebastiana. É o que Cristo faria. A blasfêmia dessas palavras me deixou sem ar. Ver meu marido usar o nome de Jesus para justificar seus crimes foi o golpe final na minha fé conjugal. Naquele momento, percebi que não estava apenas casada com um criminoso. Estava casada com alguém que havia perdido completamente a noção do certo e do errado. Durante toda a madrugada, minha mente funcionou em 2 velocidades diferentes. Por um lado, tentava processar a magnitude do que havia descoberto. Não era apenas infidelidade ou desonestidade comum. Era uma traição sistemática de tudo em que eu acreditava. Por outro lado, meu coração de esposa tentava desesperadamente encontrar uma explicação, uma justificativa, uma forma de conciliar o homem que eu amava com o monstro revelado naquelas páginas. Lembro-me de sentar na cadeira de balanço da minha mãe e me embalar devagar, como fazia quando era criança e precisava pensar em algum problema. O movimento ritmado sempre me acalmava, mas naquela noite nem isso funcionou. Meu corpo inteiro tremia, não de frio, mas de uma angústia profunda que parecia vir de dentro dos ossos. Por que, Josias? Perguntei em determinado momento, quando ele finalmente parou de fazer seus discursos justificadores. Por que você fez isso comigo? Por que mentiu para mim todos esses anos? Ele olhou para mim com uma expressão que jamais esquecerei. Não era remorso, era impaciência, como se eu fosse uma criança fazendo perguntas óbvias demais. Eu não menti, Sebastiana. Eu apenas não contei tudo. Há coisas na vida de um homem que a esposa não precisa saber. E não precisa saber que o marido é ladrão? Não precisa saber que o homem com quem divide a cama está destruindo famílias inteiras? Minha voz subiu novamente, e dessa vez não me importei com os vizinhos. Você está sendo dramática. Não estou destruindo ninguém. Estou ajudando essas pessoas de maneiras que elas não conseguem entender no momento, mas que um dia vão agradecer. A convicção em sua voz me aterrorizava mais que qualquer grito. Ele realmente acreditava em suas próprias mentiras. Não havia um criminoso consciente de seus crimes ali. Havia um homem completamente desconectado da realidade, vivendo numa fantasia onde seus atos cruéis eram gestos de bondade. O amanhecer chegou sem que tivéssemos chegado a qualquer resolução. Josias havia adormecido na cadeira da sala por volta das 4 da manhã.
exausto de tanto argumentar. Eu permaneci acordada, sentada na cama, observando aquele homem que ronca suavemente como se nada tivesse acontecido. Como ele conseguia dormir tão tranquilo depois de tudo que havia sido revelado? Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, tomei uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Iria procurar o padre Macário naquela mesma manhã. Não podia carregar aquele peso sozinha, não podia permitir que mais famílias fossem prejudicadas pelo homem que deveria protegê-las. Preparei o café da manhã como sempre fazia, numa tentativa de manter a normalidade enquanto minha mente fervilhava com planos. Josias acordou com o cheiro do café e agiu como se a noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo passageiro. "Bom dia, meu amor", disse, beijando minha testa como fazia todas as manhãs. O gesto me fez recuar instintivamente. "Espero que tenha dormido bem e pensado melhor sobre nossa conversa de ontem." "Pensei muito", respondi, servindo seu café na caneca azul que ele sempre usava. "E minha decisão continua a mesma." Sua expressão endureceu instantaneamente. "Sebastiana, você precisa entender que se fizer isso, vai destruir muito mais que nossa família. Vai destruir a fé de uma comunidade inteira. A comunidade merece saber a verdade." "A verdade?" Ele deu uma risada amarga. "A verdade é que, sem mim, metade dessas famílias não teria recebido ajuda nenhuma. A verdade é que eu encontrei maneiras de fazer o dinheiro da igreja render mais, de ajudar mais gente. Se meus métodos não são convencionais, é porque os métodos convencionais não funcionam." Olhei para aquele homem e me perguntei se ele sempre havia sido assim ou se a corrupção havia crescido gradualmente, envenenando sua alma aos poucos. Será que houve um momento em que Josias realmente queria ajudar as pessoas, antes de se perder em suas próprias mentiras? "Você não está ajudando ninguém", disse, com uma firmeza que me surpreendeu. "Está se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas para satisfazer seus próprios vícios." "Meus vícios?" Sua voz assumiu um tom perigoso. "De que vícios você está falando?" Abri o diário numa página específica e li: "Domingo. Perdi 50 cruzeiros no dominó do Zé Pequeno. Preciso repor antes que façam a conta da coleta. A viúva do Antônio disse que tem umas economias guardadas para emergências. Vou convencê-la a investir na obra de Deus." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Josias ficou parado, a caneca de café a meio caminho da boca, como se tivesse sido petrificado. Finalmente, ele pousou a caneca na mesa com um barulho seco. "Você vai me entregar esse diário", disse, levantando-se devagar. "E vai esquecer tudo que leu, ou vai se arrepender pelo resto da vida." A ameaça explícita me fez gelar. "Você está me ameaçando, Josias? Estou tentando proteger você de cometer o maior erro da sua vida. Estou tentando salvar nosso casamento, nossa família, nossa vida juntos. Mas se você insistir em me trair dessa forma..." "Eu é que estou traindo? Eu?" A indignação explodiu dentro de mim. "Quem traiu aqui foi você. Traiu a mim, traiu nossa família, traiu toda a comunidade que confia em você." Ele deu um passo em direção a mim, e pela primeira vez em 3 anos de casamento, senti medo físico real. Havia algo em seus olhos que nunca tinha visto antes, uma frieza calculista que me fez entender que eu não conhecia esse homem de forma alguma. "Se você for falar com o padre Macário, vai estar assinando nossa sentença de morte social", disse ele, parando a poucos centímetros de mim. "Ninguém vai acreditar em você. Todos vão pensar que você está inventando história por ciúmes ou por ter algum problema mental, e quando sua credibilidade for destruída, quem vai cuidar de você?" Suas palavras eram como veneno sendo injetado diretamente em minhas veias. Ele conhecia todas as minhas inseguranças, todos os meus medos, e estava usando esse conhecimento como arma contra mim. Por um momento terrível, quase acreditei que ele poderia estar certo. Quem acreditaria na palavra de uma mulher simples contra a de um diácono respeitado? Mas então me lembrei da minha irmã Nadir, sempre corajosa, sempre disposta a lutar pelo que era certo. Me lembrei das mulheres que estavam sendo exploradas naquele exato momento.
e encontrei uma coragem que nem sabia que existia dentro de mim. Naquela manhã, quando Josias saiu para o trabalho depois de mais uma rodada de ameaças veladas, cometi o que seria considerado o primeiro ato de rebeldia da minha vida adulta. Saí de casa sem permissão, levando o diário escondido na bolsa de palha que minha mãe havia tecido para mim no casamento. A caminhada até a casa paroquial nunca pareceu tão longa. Cada passo no calçamento irregular de Campina Grande ecoava como um tambor anunciando minha traição conjugal. Era assim que eu me sentia. Uma traidora, não do marido criminoso, mas dos valores que havia aprendido sobre obediência e lealdade matrimonial. Dona Conceição, a vizinha que sempre cumprimentava da janela, acenou como fazia todas as manhãs. Será que ela percebeu algo diferente em meu semblante? Seu Raimundo, dono do açougue, gritou um "Bom dia, Dona Sebastiana", alegre quando passei em frente a seu estabelecimento. Senti vontade de parar e pedir conselhos, mas como explicar a situação sem revelar os segredos que ainda não sabia se deveria revelar? A casa paroquial ficava ao lado da igreja, uma construção simples de tijolos pintados de branco com uma varanda pequena, onde o padre Macário costumava receber as visitas. Quando cheguei, ele estava regando as plantas da entrada, usando um regador de metal antigo que fazia um barulho reconfortante enquanto a água tocava a terra seca. "Sebastiana", padre Macário sorriu ao me ver, suas bochechas coradas contrastando com o cabelo grisalho. "Que surpresa agradável! Como está nossa família Silva?" A pergunta inocente me atingiu como um soco no estômago. Nossa família Silva? Como eu poderia explicar que não existia mais família Silva, que tudo não passava de uma fachada cuidadosamente construída? "Padre", comecei, minha voz saindo mais fraca que o planejado. "Preciso conversar com o senhor sobre algo muito sério." Ele deve ter percebido algo em meu tom, porque imediatamente largou o regador e me fez sinal para entrar. Nos sentamos na salinha simples onde ele costumava atender os paroquianos. 2 cadeiras de madeira, uma mesa pequena, um crucifixo na parede e uma estante com livros religiosos. "O que está acontecendo, minha filha? Você está com uma aparência preocupada." Durante vários minutos, não consegui encontrar palavras. Como começar uma conversa que destruiria a reputação do homem em quem ele mais confiava? Como explicar que havia descoberto que meu próprio marido era um lobo em pele de cordeiro? "Padre", finalmente consegui dizer, "encontrei algumas coisas, algumas anotações, que me preocupam muito sobre Josias." Seus olhos se encheram de compaixão imediata. "Ah, entendo. Problemas conjugais são mais comuns do que imaginamos, Sebastiana. O casamento é uma jornada de altos e baixos e..." "Não é isso, padre", interrompi, reunindo toda a minha coragem. "É sobre as atividades dele na igreja, sobre o dinheiro das coletas, sobre como ele tem tratado algumas mulheres da comunidade." A expressão do padre mudou instantaneamente. A bonhomia paternal deu lugar a uma seriedade que raramente via nele. "Sebastiana, essas são acusações muito sérias. Tem certeza do que está dizendo?" Tirei o diário da bolsa com mãos trêmulas. Encontrei isto entre as coisas dele. São anotações, confissões, não sei bem como chamar. Mas está tudo aqui, padre. Tudo. Padre Macário pegou o caderno como se fosse uma cobra venenosa. Abriu na primeira página e começou a ler em silêncio. Vi sua expressão mudar progressivamente. Primeiro surpresa, depois incredulidade, depois horror. A cada página virada, suas bochechas ficavam mais pálidas. "Meu Deus", murmurou após vários minutos de leitura. "Meu Deus do céu, o que é isto?" "É a verdade sobre meu marido, padre. A verdade sobre o homem que o senhor confia para representar nossa igreja." Ele fechou o diário e ficou em silêncio por longos minutos, olhando fixamente para o crucifixo na parede, como se procurasse orientação divina. Finalmente, voltou os olhos para mim com uma expressão que nunca esquecerei: dor,
decepção e uma tristeza profunda que parecia vir de muito dentro de sua alma. Sebastiana, você entende a gravidade do que está me mostrando? Se essas anotações forem verdadeiras, e pela caligrafia parecem ser mesmo de Josias, estamos diante de crimes que vão além da esfera religiosa. Isso é uma questão de polícia. A palavra polícia me fez tremer. Até aquele momento, eu havia pensado no problema apenas em termos de moralidade religiosa. A ideia de envolver as autoridades legais transformava tudo numa realidade muito mais assustadora e definitiva. Padre Macário decidiu que precisávamos de mais evidências antes de tomar qualquer atitude drástica. Uma acusação dessas pode destruir não apenas a vida do Josias, mas também a confiança da comunidade inteira na igreja, explicou, fechando o diário cuidadosamente. Precisamos ter certeza absoluta antes de agir. Sua cautela me frustrava e, ao mesmo tempo, me tranquilizava. Por um lado, eu queria que a verdade viesse à tona imediatamente, que as famílias prejudicadas fossem alertadas e protegidas. Por outro lado, uma parte de mim ainda esperava que houvesse alguma explicação, alguma forma de resolver tudo sem destruir completamente a vida que eu conhecia. O que o senhor sugere que façamos? Perguntei, sentindo-me pequena e perdida naquela cadeira de madeira. Vamos investigar discretamente. Vou conversar com algumas das pessoas mencionadas no diário, fazer perguntas cuidadosas sem revelar o motivo. E você? Ele hesitou, como se estivesse prestes a pedir algo muito difícil. Você precisa voltar para casa e agir normalmente. Não pode dar sinais de que descobriu algo. A ideia de voltar para casa e fingir que nada havia acontecido me pareceu impossível. Como eu faria para olhar nos olhos de Josias e não demonstrar nojo? Como conseguiria dormir ao lado dele sabendo quem ele realmente era? Eu não sei se consigo, padre. Não sei se tenho força para fingir que ainda sou a esposa ignorante e obediente. Padre Macário se inclinou para a frente, segurando minhas mãos com suas mãos calejadas pelos anos de trabalho pastoral. Sebastiana, você é mais forte do que imagina. Já provou isso ao trazer essa situação até mim, mesmo sabendo que poderia destruir sua própria vida. Agora precisa ser forte mais um pouco, pelo bem de todas as pessoas que estão sendo prejudicadas. Voltei para casa com o coração pesado, carregando o fardo de um segredo que parecia crescer a cada minuto. Josias ainda não havia retornado do trabalho, então aproveitei para tentar organizar meus pensamentos e preparar minha performance de esposa normal. Quando ele chegou para o almoço, tentei agir como sempre agia. Servi sua comida, perguntei sobre o trabalho, comentei sobre as fofocas dos vizinhos. Mas havia uma tensão no ar que mesmo alguém tão egocêntrico quanto Josias não pôde ignorar. Você está estranha hoje, disse ele observando-me enquanto comia o feijão tropeiro que havia preparado. Aconteceu alguma coisa? Meu coração disparou. Nada demais. Só estou um pouco cansada. Cansada de quê? Você não faz nada além de ficar em casa costurando. Suas palavras carregavam um desprezo que eu nunca havia notado antes, ou talvez nunca havia me permitido notar. Cuidar de uma casa e trabalhar como costureira não é não fazer nada, Josias. Ele me olhou com surpresa. Eu nunca havia contestado suas palavras antes. Sempre aceitava tudo com a submissão que me haviam ensinado ser própria de uma esposa cristã. Desde quando você me responde dessa forma? Sua voz assumiu um tom de advertência. Desde quando uma mulher não pode expressar sua opinião em sua própria casa? As palavras saíram antes que eu pudesse controlá-las, alimentadas pela raiva acumulada das últimas 24 horas. Josias largou o garfo no prato com um barulho seco. Sebastiana, você está se comportando de forma muito estranha. Primeiro ontem à noite com suas acusações absurdas, agora com essa atitude rebelde. Está me preocupando. A palavra rebelde me fez rir, um riso amargo que ecoou pela pequena cozinha. Rebelde por querer honestidade do meu próprio marido? Rebelde por questionar comportamentos que vão contra tudo em que acreditamos? Chega!
Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de cimento queimado. Não sei o que deu em você, mas essa conversa termina aqui. Você vai esquecer essas bobagens e voltar a ser a esposa que sempre foi. E se eu não quiser? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Josias me encarou com uma expressão que jamais havia visto. Não era mais o marido tentando controlar a esposa rebelde. Era algo muito mais perigoso. Você não tem escolha, disse ele, sua voz baixa e carregada de ameaça. Não tem dinheiro próprio, não tem profissão, não tem para onde ir. Sua família ficaria horrorizada se soubesse que você está difamando o marido com mentiras. Você depende de mim para tudo, Sebastiana. Seria bom se lembrasse disso. Naquele momento, compreendi com clareza cristalina que minha luta seria muito mais difícil do que imaginara. Não estava apenas enfrentando um marido criminoso. Estava enfrentando todo um sistema que me mantinha presa, dependente e vulnerável. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Durante o dia, quando Josias estava trabalhando, eu conseguia respirar um pouco melhor. Costurava na máquina Singer da vovó, tentando manter alguma normalidade enquanto minha mente fervilhava com pensamentos sobre como escapar daquela situação. Mas quando ele voltava para casa, eu precisava interpretar o papel da esposa submissa, e cada hora dessa encenação me consumia por dentro. Padre Macário havia começado suas investigações discretas, mas os resultados chegavam até mim aos pedaços, como peças de um quebra-cabeças terrível. Numa quinta-feira, ele apareceu em casa durante a hora do almoço, quando sabia que Josias estaria no trabalho. Conversei com Dona Expedita, disse ele, sentando-se na cadeira da sala com uma expressão sombria. Fiz perguntas cuidadosas sobre os investimentos que ela fez na igreja. Sebastiana, a situação é ainda pior do que imaginávamos. Meu estômago se contraiu. O que ela disse? Ela entregou todas as economias da vida, quase 500 cruzeiros, acreditando que Josias iria multiplicar o dinheiro através de negócios sagrados. Isso foi há 6 meses. Quando perguntei sobre os resultados do investimento, ela disse que Josias sempre tem uma desculpa nova. O dinheiro está rendendo lentamente, precisa de mais tempo, os negócios de Deus não podem ser apressados. 500 cruzeiros era uma fortuna para uma viúva como Dona Expedita. Provavelmente representava anos de economia, guardados centavo por centavo para emergências ou para deixar como herança para os filhos. E a Raimunda? Perguntei, embora já soubesse que a resposta seria devastadora. Padre Macário baixou os olhos. Prefiro não entrar em detalhes, mas Josias prometeu conseguir trabalho para ela na secretaria da prefeitura em troca de favores. Ela acreditou porque estava desesperada para alimentar os filhos. O trabalho nunca apareceu, mas ele continuou exigindo os favores, com a promessa de que logo conseguiria a vaga. A náusea que senti foi tão intensa que precisei me levantar e correr para o quintal para respirar ar fresco. Apoiei-me no pé de manga, tentando processar a magnitude da crueldade do homem com quem eu compartilhava a cama todas as noites. Padre, disse quando consegui voltar para dentro, não posso mais fingir que não sei de nada. Não consigo mais olhar para ele sem sentir repulsa. Sebastiana, eu entendo sua angústia, mas ainda precisamos de mais tempo. Estou reunindo evidências suficientes para apresentar ao bispo. Quando tivermos um caso sólido, Josias será afastado de todas as funções eclesiásticas e as autoridades competentes serão notificadas. Mais tempo? Padre, enquanto esperamos, mais famílias estão sendo destruídas. A cada dia que passa, Josias encontra novas vítimas. Você acha que eu não sei disso? A voz do padre subiu pela primeira vez desde que o conhecia. Você acha que não estou sofrendo com essa situação? Mas se agirmos precipitadamente, ele pode fugir, destruir evidências e nunca conseguiremos fazer justiça. Compreendi naquele momento que Padre Macário estava tão perdido quanto eu. Ele havia dedicado a vida inteira à igreja. Confiara em Josias como um filho espiritual.
e agora descobria que havia sido enganado por anos. Sua dor era diferente da minha, mas não menos intensa. Naquela noite, Josias chegou em casa mais tarde que o normal, cheirando levemente a álcool. Não era incomum. Ele às vezes tomava uma cerveja com os colegas depois do trabalho. Mas agora eu sabia que provavelmente havia estado no boteco do Zé Pequeno, jogando o dinheiro que não era dele. "Como foi seu dia, meu amor?" perguntou, beijando minha testa como sempre fazia. O gesto que antes me tranquilizava, agora me dava arrepios. "Normal", respondi, servindo seu jantar. "E o seu?" "Corrido. Muitos problemas na loja. E você sabe como é, sempre tem alguém da igreja precisando de ajuda." Ele disse isso com uma naturalidade assustadora, como se realmente acreditasse que estava ajudando as pessoas. Durante o jantar, observei seu comportamento com outros olhos. A forma como falava sobre seus paroquianos com um tom proprietário, como se fossem recursos à sua disposição. A maneira como planejava suas atividades pastorais, sempre pensando em oportunidades de lucro. Tudo estava ali, bem na minha frente, mas eu havia sido cega demais para ver. "Sebastiana", ele disse de repente, interrompendo meus pensamentos. "Você tem estado muito quieta ultimamente. Espero que não esteja ainda pensando naquelas bobagens do outro dia." Olhei nos olhos dele e vi algo que me gelou. Não era preocupação genuína, era vigilância. Ele estava me testando, procurando sinais de que eu ainda representava uma ameaça aos seus segredos. As semanas que se seguiram foram uma dança perigosa entre revelação e ocultação. Josias havia se tornado mais atento ao meu comportamento, observando cada palavra, cada gesto, cada expressão facial como um predador estudando sua possível presa. Eu, por minha vez, precisava equilibrar minha fúria crescente com a necessidade de manter as aparências até que Padre Macário tivesse evidências suficientes para agir. A situação ficou ainda mais tensa quando Nadir começou a fazer perguntas. Minha irmã sempre fora perspicaz, e durante nossas conversas semanais no açougue, ela notou mudanças em mim que eu julgava estar escondendo bem. "Sebastiana, você está diferente", disse ela numa terça-feira, enquanto escolhíamos carne para o almoço. "Mais magra, mais calada, está tudo bem entre você e Josias?" A pergunta inocente quase me fez desabar ali mesmo, no meio da fila do açougue, rodeada pelas fofoqueiras da vizinhança que adorariam um escândalo novo para comentar. Consegui me controlar e dar uma resposta evasiva, mas vi nos olhos de Nadir que ela não havia se convencido. Em casa, a tensão era quase palpável. Josias tinha começado a fazer perguntas mais diretas sobre minhas atividades durante o dia. Quem eu havia encontrado, sobre o que havíamos conversado. Numa sexta-feira, ele chegou em casa no meio da tarde, alegando ter saído mais cedo do trabalho, mas eu suspeitei que estava me vigiando. "Que surpresa boa", disse ele, encontrando-me costurando na sala. "Decidiu vir mais cedo para fazer companhia à sua esposa?" "Exato", respondeu, mas havia algo forçado em seu sorriso. "Senti saudades de você." Ele se sentou ao meu lado e ficou me observando costurar por vários minutos. O silêncio era opressivo, carregado de tensões não ditas. Finalmente, ele pegou minha mão, interrompendo meu trabalho. "Sebastiana, quero que saiba que amo você mais que tudo nesta vida. Nosso casamento é sagrado para mim, e faria qualquer coisa para protegê-lo." As palavras, que deveriam soar românticas, carregavam uma ameaça sutil que me fez arrepiar. "Eu também amo nosso casamento, Josias. Fico alegre em ouvir isso, porque às vezes tenho a impressão de que você anda distante, como se estivesse guardando segredos de mim." Meu coração disparou, mas forcei um sorriso. Que segredos eu poderia ter? Minha vida é você, nossa casa, a igreja. Exatamente. Sua vida é nossa família. E família protege família, não é verdade? Família não faz nada que possa prejudicar os outros membros. A conversa continuou nesse tom de ameaças disfarçadas de declarações de amor.
Quando ele finalmente saiu para seus afazeres da igreja, fiquei sozinha tremendo de nervos. A rede estava se fechando e eu podia sentir que em breve algo teria que acontecer. Foi nesse mesmo fim de semana que Padre Macário conseguiu a confirmação definitiva que precisava. Num sábado de manhã, ele apareceu em casa com uma expressão sombria que não deixava dúvidas sobre o que havia descoberto. Sebastiana, preciso falar com você urgentemente. Josias está em casa? Saiu para uma reunião da igreja. Deve voltar só à tarde. Ele entrou e se sentou pesadamente na cadeira, como um homem que carregava o peso do mundo nos ombros. Conversei com todas as mulheres mencionadas no diário. Conversei com alguns comerciantes da cidade. Conversei com o tesoureiro da paróquia vizinha. Sebastiana, a situação é muito pior do que imaginávamos. Meu sangue gelou. O que mais você descobriu? Josias não está apenas roubando nossa comunidade. Ele tem um esquema que se estende por várias paróquias da região. Usa a credibilidade que tem como diácono para ganhar a confiança de pessoas em outras cidades e então aplica os mesmos golpes que aplica aqui. A revelação me deixou sem ar. Não se tratava de um homem que havia se perdido gradualmente. Era um criminoso profissional que usava a religião como ferramenta de trabalho. Há mais, continuou o Padre Macário. Descobri que ele tem dívidas muito grandes com agiotas perigosos. Pessoas que não brincam quando o assunto é dinheiro. Ele está desesperado, Sebastiana, e homens desesperados fazem coisas desesperadas. O que isso significa para nós? Significa que não temos mais tempo. Vou falar com o bispo amanhã mesmo e na segunda-feira apresentarei evidências às autoridades. Josias será preso. Não há mais como evitar. Naquele momento, olhando para a expressão grave do padre, compreendi que minha vida estava prestes a mudar definitivamente. Não haveria mais volta, não haveria mais fingimento. A tempestade que se aproximava destruiria tudo o que eu conhecia. Mas talvez fosse o único caminho para a verdade finalmente vir à luz. O domingo amanheceu nublado, com aquele ar pesado que antecede as tempestades de verão em Campina Grande. Josias havia acordado mais cedo que o normal, preparando-se para os serviços religiosos do dia com um cuidado quase obsessivo. Observei-o da cama, fingindo ainda estar dormindo, enquanto ele se barbeava no espelhinho pequeno pendurado na parede do quarto. Havia algo diferente nele naquela manhã, uma tensão que eu nunca havia notado antes, ou talvez que nunca havia me permitido ver. Seus movimentos eram mais bruscos, suas expressões mais duras quando pensava que eu não estava olhando. Era como se uma máscara estivesse começando a escorregar, revelando o verdadeiro homem por trás da fachada santa. Sebastiana, disse ele de repente, sem se virar do espelho. Hoje vou precisar que você fique em casa. Não quero que saia para lugar nenhum. A ordem me pegou de surpresa. Por quê? Sempre vou à missa dominical. As pessoas vão estranhar minha ausência. Estou dizendo que hoje você vai ficar em casa. Sua voz havia assumido um tom autoritário que raramente usava comigo. Invente uma desculpa. Diga que está com dor de cabeça, indisposição feminina, qualquer coisa. Sentei na cama, um frio no estômago me alertando de que algo estava muito errado. Josias, o que está acontecendo? Por que você não quer que eu vá à igreja? Ele finalmente se virou para mim e o que vi em seus olhos me aterrorizou. Não era mais o marido preocupado ou ciumento. Era algo selvagem, desesperado, como um animal encurralado. Porque eu disse que não. E em casa de família, a palavra do homem é lei. Ele terminou de se barbear com movimentos precisos e cortantes. Espero não ter que repetir. Durante todo o café da manhã, uma tensão elétrica pairava no ar. Josias comia em silêncio, olhando-me ocasionalmente com uma expressão que não conseguia decifrar. Quando terminou, levantou-se abruptamente e foi buscar algo no quarto. Voltou com uma chave na mão. A chave do nosso quarto, que normalmente ficava sempre na fechadura. Vou trancar você aqui dentro,
disse com uma naturalidade assustadora. É para seu próprio bem, Sebastiana. Para que não faça nenhuma besteira enquanto estou fora. O mundo parou ao meu redor. Como assim trancar? Josias, você perdeu o juízo? Pelo contrário, nunca estive mais lúcido. Ele se aproximou de mim devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Sei que você anda conversando com pessoas que não devia. Sei que está espalhando mentiras sobre mim. E isso vai parar hoje. Tentei me levantar da cadeira, mas ele foi mais rápido. Suas mãos fortes seguraram meus ombros, me forçando a sentar novamente. A força de seus dedos deixaria marcas roxas que durariam dias. Você vai ficar aqui, quietinha, pensando sobre o que é ser uma esposa cristã de verdade. Quando eu voltar, espero encontrar a mulher com quem me casei, não essa estranha que você se tornou ultimamente. Josias, pelo amor de Deus, você não pode me trancar como se eu fosse uma criminosa. Eu sou sua esposa. Exatamente. Você é minha esposa. E eu vou proteger o que é meu, custe o que custar. O som da chave girando na fechadura ecoou pela casa como um tiro. Ouvi seus passos se afastando, a porta da frente se fechando, o portão rangendo. Depois, silêncio. Um silêncio mortal que parecia sugar todo o ar do pequeno quarto. Corri para a porta e comecei a bater, a gritar, a implorar. Josias, Josias, volte aqui. Você não pode fazer isso comigo. Minha voz ecoava pelas paredes vazias, sem resposta. Tentei forçar a fechadura, empurrar a porta, mas era sólida demais. A janela do quarto dava para o quintal dos fundos e havia grades de ferro que papai havia instalado por segurança quando nos casamos. Sentei no chão frio de cimento queimado e comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de humilhação, de desespero. Naquele momento, compreendi que havia ultrapassado uma linha que não tinha volta. Josias não era apenas um marido criminoso, era um homem perigoso, capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos. Os primeiros dias do meu cativeiro se arrastaram como anos. Josias trazia comida uma vez por dia, sempre no final da tarde, quando voltava da igreja ou do trabalho. Entrava no quarto com uma bandeja simples, colocava no chão como se estivesse alimentando um animal e ficava me olhando comer com uma expressão que oscilava entre satisfação e algo que só posso descrever como loucura. Como está se sentindo hoje, meu amor? Perguntava sempre, como se estivéssemos numa conversa normal entre marido e mulher. Espero que esteja usando esse tempo para refletir sobre nosso casamento e seus deveres como esposa. No terceiro dia, tentei argumentar, implorar, negociar. Josias, isso é crime. Você não pode me manter presa assim. As pessoas vão começar a perguntar onde estou. Já cuidei disso, respondeu calmamente, sentando na beira da cama. Contei para todo mundo que você está doente, com problemas de nervos. Dona Conceição até mandou um chá de camomila. Padre Macário disse que vai incluir você nas orações especiais da semana. A ironia me fez rir, um riso histérico que ecoou pelo quarto pequeno. Padre Macário estava orando por minha saúde, sem saber que eu estava presa a poucos metros da igreja, onde ele celebrava missa todos os dias. E minha família? Nadir vai querer me ver. Sua irmã veio aqui ontem. Expliquei que você estava em crise nervosa, que o médico recomendou repouso absoluto. Ela ficou preocupada, mas respeitou minha autoridade como seu marido. Cada palavra era uma punhalada. Imaginar Nadir na porta de casa, preocupada comigo, enquanto eu estava trancada a poucos metros de distância, me dava uma sensação de desespero que beirava a loucura. Os dias se misturavam numa rotina torturante. Acordava com o som do galo do vizinho, passava as manhãs ouvindo os ruídos da rua através da janela gradeada, crianças indo para a escola, mulheres conversando no açougue, a vida normal acontecendo enquanto eu definhava naquele quarto que cheirava cada vez mais a mofo e desespero. Para manter a sanidade, comecei a fazer risquinhos na parede com um pedaço de tijolo solto. Cada risco representava um dia de prisão.
Quando completei 2 fileiras de 5 riscos cada, compreendi que já havia passado 2 semanas naquele inferno. Josias continuava suas encenações diárias. Chegava em casa falando sobre o trabalho, sobre os problemas da igreja, sobre como as pessoas perguntavam por mim. Dona Expedita mandou lembranças. Dizia numa tarde: disse que está orando pela sua recuperação. Ou então, Raimunda perguntou se você precisa de alguma coisa. Que mulher bondosa, sempre preocupada com o próximo. A crueldade dessas palavras era calculada. Ele sabia que eu conhecia a verdade sobre seu relacionamento com essas mulheres e usava isso para me torturar psicologicamente. Era como se estivesse brincando com um rato antes de matá-lo. No final da 2ª semana, algo mudou. Josias chegou em casa mais agitado que o normal, com um nervosismo que transparecia em cada movimento. Trouxe meu jantar como sempre, mas dessa vez ficou mais tempo no quarto, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Sebastiana, disse finalmente parando na minha frente. Algumas pessoas estão fazendo perguntas inconvenientes sobre nossa família, sobre você. Meu coração disparou. Que tipo de perguntas? Sua irmã está desconfiando. Padre Macário também. Ontem ele quis vir aqui te visitar, e eu tive que inventar uma desculpa sobre você estar dormindo sob efeito de medicação. Pela primeira vez em semanas, senti uma centelha de esperança. Nadir não havia desistido de mim. Ela sabia que algo estava errado e não estava aceitando as mentiras do meu marido. Vou precisar tomar medidas mais drásticas, continuou Josias, e havia algo em sua voz que me gelou o sangue. Talvez seja a hora de nos mudarmos para outro lugar. Recomeçar em uma cidade onde ninguém nos conhece. Compreendi naquele momento que minha situação havia se tornado ainda mais perigosa. Josias não estava apenas me mantendo prisioneira. Estava planejando me sequestrar definitivamente. Foi numa quinta-feira de dezembro. Lembro porque o calor estava insuportável e não havia sequer uma brisa entrando pela janela gradeada, que ouvi vozes alteradas na sala. Vozes que não eram de Josias. Meu coração disparou quando reconheci a voz inconfundível da minha irmã. Josias, faz 2 meses que não vejo minha irmã. 2 meses? Que doença é essa que não melhora nunca? Nadir, já expliquei que ela está com problemas de nervos. O médico disse que qualquer agitação pode piorar o quadro. Que médico? Qual o nome dele? Onde fica o consultório? Prendi a respiração. Minha irmã sempre fora esperta demais para engolir mentiras facilmente. Ouvi passos pesados na sala. Mais de uma pessoa. Quem mais estava ali? Olha aqui, Josias. Uma voz masculina grave se juntou à conversa. Reconheci imediatamente. Era o Cabo Severino, conhecido da nossa família desde criança. A menina tem o direito de ver a irmã. Se ela está doente assim, por que não está num hospital? Cabo Severino, com todo respeito, mas questões familiares são assuntos privados. Sebastiana está sendo bem cuidada, tem tido toda a assistência necessária. Então não há problema em deixar a gente dar uma olhadinha nela, né? Só para tranquilizar a família. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de ameaças não ditas. Aproveitei para gritar com toda a força que tinha nos pulmões. Nadir! Estou aqui! Ele me trancou! O barulho que se seguiu foi ensurdecedor. Ouvi cadeiras tombando, passos correndo, vozes gritando. Josias tentava explicar algo sobre episódios de loucura e necessidade de contenção por segurança, mas sua voz estava sendo abafada pelos gritos da minha irmã. Abre essa porta agora! Nadir socava a madeira com força. Sebastiana! Sebastiana! Aguenta aí! Cabo Severino, ela está delirando, não sabe o que está dizendo. Ouvi Josias tentando controlar a situação. Delirando nada, rapaz. Abre essa porta aí ou eu arrombo. O som da chave na fechadura nunca me pareceu tão doce. A porta se abriu e vi o rosto da minha irmã, vermelho de raiva e preocupação. Atrás dela, o Cabo Severino em uniforme, com uma expressão severa que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Meu Deus do céu!
Nadir correu até mim, me abraçando com força. Olha o estado que você está, magra, pálida, com olheiras. Eu estava irreconhecível mesmo. 2 meses de prisão, alimentação precária e desespero psicológico haviam me transformado numa sombra da mulher que eu era. Meus cabelos estavam desgrenhados, minha roupa suja, meu corpo trêmulo de fraqueza. Como foi que descobriu? Perguntei, ainda não acreditando que estava livre. Eu sabia que algo estava errado desde o primeiro dia. Você nunca ficaria doente tanto tempo sem me mandar recado. Procurei o tal médico que ele disse que estava te tratando. Não existe. Procurei vizinhos que poderiam ter te visto. Ninguém viu. Ontem à noite, resolvi que já chega e trouxe o cabo Severino comigo. Olhei para Josias, que estava encostado na parede da sala com uma expressão de animal acuado. Sua máscara havia caído completamente. Não restava nada do diácono respeitado, apenas um homem desesperado e perigoso. Josias Silva, disse o cabo Severino com voz oficial. Você está preso por cárcere privado e maus tratos. Tem o direito de ficar calado, mas tudo o que disser... Vocês não entendem, Josias interrompeu, sua voz assumindo um tom histérico. Ela estava espalhando mentiras sobre mim. Estava tentando destruir minha reputação, meu trabalho, minha vida. Eu só estava protegendo nossa família. Protegendo? Nadir se virou para ele com fúria nos olhos. Você chama isso de proteção? Trancar uma mulher como um animal? Vizinhos começaram a se ajuntar na calçada, atraídos pelo barulho e pela presença da viatura policial. Via rostos conhecidos através da porta aberta, Dona Conceição, seu Raimundo, outras pessoas da comunidade que sempre me cumprimentavam nas idas ao açougue. Todos olhavam com espanto e curiosidade para a cena que se desenrolava na nossa pequena sala. O escândalo que eu tanto temia estava finalmente acontecendo, mas em vez de vergonha, senti um alívio imenso. A verdade estava vindo à tona, e por mais doloroso que fosse, era melhor que viver numa mentira. Hoje, aos 69 anos, quando olho para trás e revivo aqueles meses terríveis de 1978, sinto uma mistura complexa de dor e gratidão. Dor pelas ilusões perdidas, pela confiança traída, pelos sonhos despedaçados. Gratidão por ter encontrado forças que nem sabia que possuía, por ter descoberto que a coragem às vezes cresce justamente nos momentos em que nos sentimos mais fracas. Depois que o cabo Severino levou Josias algemado, minha vida se despedaçou completamente antes de poder ser reconstruída. O escândalo varreu Campina Grande como fogo em palha seca. Em poucos dias, toda a cidade sabia da prisão do diácono respeitado e das circunstâncias sórdidas que levaram à sua queda. As línguas ferinas não pouparam nem a mim. Algumas pessoas sussurravam que eu devia ter sabido, que mulher esperta não se deixa enganar por tanto tempo. Mas outras vozes se levantaram em minha defesa. Dona Expedita, quando soube que também havia sido vítima dos golpes de Josias, veio me pedir desculpas por todas as vezes que elogiou meu marido. Sebastiana, minha filha, nós duas fomos enganadas pelo capeta vestido de anjo, disse ela, segurando minhas mãos com ternura. Mas você teve coragem de enfrentá-lo. Eu não tive. Padre Macário sofreu quase tanto quanto eu. Durante semanas, ele se culpou por não ter percebido os sinais, por ter confiado cegamente em alguém que estava corrompendo tudo que ele considerava sagrado. A investigação policial revelou a extensão completa dos crimes de Josias. Eram dezenas de famílias prejudicadas, milhares de cruzeiros desviados, uma rede de exploração que se estendia por várias cidades da região. Como eu pude ser tão cego? Perguntou o padre numa tarde, quando veio me visitar na casa dos meus pais, onde eu havia me refugiado após a prisão de Josias. Todos os sinais estavam lá. O comportamento, as contradições, as desculpas sempre prontas. Padre, respondi, o senhor viu o que Josias queria que visse. Ele era um mestre da manipulação. Construiu uma persona tão convincente que enganou a todos nós.
A verdade é que levei anos para compreender completamente como havia sido manipulada. Josias não era apenas um marido infiel ou desonesto. Era o que hoje chamaríamos de um psicopata funcional. Alguém capaz de sentir as emoções certas, dizer as palavras certas, assumir os comportamentos certos, tudo calculado para obter o que queria das pessoas ao seu redor. Durante meses após sua prisão, acordei no meio da noite suando frio, revivendo conversas antigas com outros olhos. Quantas vezes ele havia me testado? Quantas vezes havia ajustado sua performance baseado nas minhas reações? Quantas das nossas conversas íntimas haviam sido apenas coleta de informações sobre minhas vulnerabilidades? A recuperação emocional foi lenta e dolorosa. Mudei-me para Recife 6 meses depois, numa tentativa de recomeçar longe das memórias e dos olhares curiosos. Consegui trabalho numa fábrica de tecidos, dividi um quartinho pequeno com uma colega, e aos poucos fui reconstruindo não apenas minha vida, mas minha identidade. Porque essa foi a descoberta mais assustadora. Durante os 3 anos de casamento com Josias, eu havia me perdido completamente. Sebastiana, a mulher, havia desaparecido, substituída por uma versão idealizada de esposa cristã perfeita. Uma persona tão artificial quanto a de meu marido, só que eu não sabia que estava representando. Em Recife, longe de todos os papéis que me haviam sido impostos desde criança, comecei a descobrir quem eu realmente era. Descobri que tinha opiniões próprias sobre política, religião, relacionamentos. Descobri que gostava de ler romances, coisa que Josias sempre desencorajava, dizendo que mulher casada não precisa encher a cabeça com fantasias. Descobri que era capaz de sustentar conversas interessantes com pessoas de backgrounds diferentes do meu. Mais importante ainda, descobri que era capaz de confiar em meu próprio julgamento. Durante anos, havia delegado todas as decisões importantes para Josias, acreditando que ele, como homem e servo de Deus, tinha mais sabedoria que eu. Aprender a confiar em minha própria percepção da realidade foi um processo longo e às vezes aterrorizante. Houve momentos em que duvidei de minha própria sanidade. E se eu estivesse errada? Perguntava-me durante as noites insones. E se Josias realmente estivesse tentando ajudar as pessoas, só que de maneiras que eu não conseguia compreender? Mas então me lembrava das lágrimas de Dona Expedita quando descobriu que suas economias haviam sido roubadas. Me lembrava do desespero de Raimunda quando percebeu que havia sido explorada. E sabia que minha percepção estava correta. A fé também precisou ser reconstruída do zero. Como continuar acreditando em Deus depois de ver sua palavra ser usada como ferramenta de manipulação? Como confiar novamente em líderes religiosos depois de descobrir que aquele em quem mais confiava era um lobo disfarçado? A resposta veio aos poucos, através de pequenos gestos de bondade que encontrei pelo caminho. A colega de trabalho que dividiu comigo seu almoço quando descobriu que eu estava com dificuldades financeiras. O padre da paróquia de Recife que me ouviu contar minha história sem julgamentos, oferecendo apoio em vez de sermões. As outras mulheres que conheci ao longo dos anos e que também haviam sobrevivido a relacionamentos abusivos, cada uma com sua própria jornada de reconstrução. Percebi que Deus não estava na manipulação de Josias, mas na coragem que encontrei para confrontá-lo. Não estava nas mentiras elaboradas que ele contava, mas na verdade simples que eu insistia em revelar. Não estava na submissão cega que me ensinaram a praticar, mas na força interior que me permitiu lutar pela justiça. Casei-me novamente aos 31 anos, com um homem gentil chamado Roberto que conheci na fábrica. Ele era viúvo, pai de 2 filhas pequenas e nunca tentou me moldar no que achava que uma esposa deveria ser. Pelo contrário, parecia fascinado pela mulher forte e independente que eu havia me tornado. Sebastiana, me disse numa tarde, quando eu hesitava em dar minha opinião sobre um assunto importante. Sua voz é uma das coisas mais bonitas que existe. Nunca a esconda. Tivemos 35 anos de casamento feliz antes de Roberto partir.
vítima de um infarte aos 72 anos. Criamos as meninas como se fossem minhas filhas biológicas, e hoje tenho 5 netos que me enchem de alegria e orgulho. Eles não sabem todos os detalhes da minha primeira experiência matrimonial. Algumas histórias são pesadas demais para corações jovens, mas sabem que a vovó Sebastiana é uma mulher que nunca se deixou vencer pelas dificuldades da vida. Josias foi condenado a 8 anos de prisão, mas cumpriu apenas 5 por bom comportamento. Soube por terceiros que tentou se aproximar de mim quando foi solto, mandando cartas através de conhecidos em comum. Nunca li nenhuma delas. Algumas feridas cicatrizam melhor quando não são cutucadas constantemente. Ele morreu aos 51 anos, numa cidade do interior onde havia tentado recomeçar após a prisão. Dizem que foi de cirrose, resultado de anos de bebida pesada. Quando soube da notícia, não senti nem alívio nem tristeza. Apenas uma espécie de vazio, como se estivesse fechando um capítulo que já havia sido esquecido há muito tempo. O que aprendi nestes 47 anos desde aquela experiência terrível? Aprendi que a roupa santa nem sempre veste gente honesta, que palavras bonitas podem esconder intenções cruéis, que a vulnerabilidade, quando bem direcionada, pode se transformar na nossa maior força. Aprendi também que não existe vergonha em ter sido enganada por alguém habilidoso na arte do engano. A vergonha estaria em permanecer na mentira depois de descobrir a verdade. A vergonha estaria em escolher a comodidade da ilusão, em vez da dificuldade da realidade. Mas a lição mais importante que aprendi foi sobre a natureza da coragem. Durante anos, achei que coragem era a ausência de medo. Hoje sei que coragem é sentir medo e agir mesmo assim. É tremer de pavor e ainda assim dar um passo à frente. É ter o coração acelerado e a voz embargada, mas continuar falando a verdade. Naquela noite de outubro de 1978, quando encontrei o diário de Josias, eu era uma mulher de 22 anos, assustada, ingênua, sem recursos financeiros ou experiência de vida. Tinha todos os motivos do mundo para ficar calada, para fingir que não havia visto nada, para preservar a segurança ilusória do meu casamento. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a herança de mulheres fortes que vieram antes de mim, talvez uma centelha divina que refuse a ser apagada pela mentira, me deu forças para agir. E essa decisão mudou não apenas minha vida, mas a vida de dezenas de famílias que continuavam sendo exploradas por aquele homem. Se você que me escuta está vivendo uma situação parecida, se descobriu que a pessoa em quem mais confia está traindo essa confiança de forma sistemática, saiba que você não está sozinha. Saiba que sua percepção provavelmente está correta, mesmo que tentem convencê-la do contrário. Saiba que você tem mais força do que imagina, e que essa força não vem da ausência de medo, mas da disposição de agir apesar dele. A vida é curta demais para ser desperdiçada vivendo mentiras, por mais confortáveis que elas possam parecer. A verdade dói, mas a mentira mata a alma aos poucos, dia após dia, até não sobrar nada da pessoa que você realmente é. Hoje, aos 69 anos, olho no espelho e vejo uma mulher que sobreviveu, que cresceu, que encontrou alegria após a dor mais profunda. Vejo rugas que contam histórias de sorrisos e lágrimas, mãos que trabalharam duro para reconstruir uma vida, olhos que aprenderam a ver além das aparências. E me sinto grata. Grata pela dor que me ensinou a reconhecer a alegria verdadeira. Grata pelo engano que me ensinou a valorizar a honestidade. Grata pela fraqueza que me mostrou onde estava minha verdadeira força. Porque no final das contas, não são as tempestades que definem quem somos. É como escolhemos reconstruir depois que elas passam.